Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse coelhinho fofo aqui, ó, feito com fio pelúcia. Eu usei a cor 7563 do pelúcia, usei agulha 3,5 milímetros e pra fazer esse lacinho aqui eu usei o fio amigurumi normal no 2137. Essa é uma técnica conhecida como ragdoll, que também é um tipo de amigurumi, né? Porque a gente tem aqui a altura, a largura e também tem, ó, profundidade, mas ela é feita de uma forma diferente. São duas partes planas que a gente junta, então eu vou explicar com detalhes. É uma ótima peça para quem nunca trabalhou com fio pelúcia, porque a gente faz aumentos e diminuições só nas pontas, então isso facilita um pouco para se acostumar com o fio pelúcia. Então, espero que vocês gostem dessa aula. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que vai gostar e se inscrever aqui no canal, que eu quero fazer uma série de vídeos aí ensinando a fazer amigurumis com fio pelúcia. A gente vai começar aqui com 9 correntinhas. E aí, a gente vai pular uma correntinha e vai colocar a agulha na próxima correntinha e fazer 8 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3. O que acontece aqui com o fio pelúcia, ó, é que a gente acha que a próxima correntinha tá lá longe, e não tá. Tá bem aqui pertinho, tá? Então, não pode pular a correntinha. Então, você vai contando aí, ó, 4... 5, tá vendo? Eu coloco a agulha bem pertinho aqui, não é na próxima alcinha, é aqui, ó, bem pertinho. 6, 7. E o último ponto baixo aqui na última correntinha. E aí, eu tenho isso daqui, tá vendo, ó? Então, aqui a gente vai trabalhar em carreira de vai e volta, tá? Então, eu sempre faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E aí, na segunda carreira, a gente vai fazer um aumento aqui no comecinho e um aumento no final. Então, venho aqui, ó, faço um aumento. Faço 6 pontos baixos. E no último ponto aqui, eu faço aumento. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra contar esses pontos, tá? Então, aqui, ó, a gente tá acostumado a contar os pontos por essas duas alcinhas aqui de cima, tá vendo, ó? Que fica aqui em cima, aqui fica aquele Vzinho. No fio pelúcia, é mais fácil contar pelo corpo do ponto, tá vendo, ó? Porque se vocês notarem, fica uma sombra ao redor do ponto. Então, aqui, ó, eu tenho 1 ponto, 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 pontos nessa carreira. Eu fico com 10 pontos. Então, como cada carreira tem poucos pontos, eu sugiro que você vá contando a cada carreira. Então, na próxima carreira, por exemplo, a gente vai fazer de novo a mesma coisa. Aumento aqui no comecinho e aumento aqui no final. Então, eu fiz uma correntinha, virei o meu trabalho, e aí eu vou fazer aumento. Então, eu vou contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 e o aumento aqui, eu faço 11 e 12. Então, eu vou contando a cada carreira pra não ficar na dúvida na hora de contar aqui, tá vendo, ó? Mas vocês vão contar sempre aqui pela parte de baixo, ó. E não pelas duas alcinhas que eu acho mais confuso, tá? Mas aí fica a seu critério. Se você achar que por aqui é melhor contar, você conta por aqui. Se não, você usa essa técnica aqui, ó, que é contar os pontos pelo corpo do ponto, ó. Então, você vai olhar essa sombra que fica ao redor do ponto, pra poder contar. Já na próxima carreira, na verdade, da carreira 4 até a carreira 8, a gente vai fazer só ponto sobre ponto. Então, a gente não vai fazer mais aumentos. Então, vocês vão contando aí, ó. Aqui são 12 pontos, vocês vão contar 12 pontos até chegar lá no final e repetir isso até a 8ª carreira. Estou aqui na 8ª carreira já, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão contar as carreiras, tá vendo, ó? Então, vocês podem notar, ó, que a cada carreira fica uma sombra nelas, ó. Então, vocês vão contar por essa sombra. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá? E assim, é até mais fácil, né? Na carreira de vai e volta, é até um pouco mais fácil de contar com o fio pelúcia. Agora, na 9ª carreira, a gente vai começar a fazer diminuições. E aí, a gente já fiz uma correntinha, já virei. A gente tá acostumado a fazer as diminuições pegando somente na alcinha da frente, tá vendo? Ó, peguei a alcinha da frente do ponto,
peguei a alcinha da frente do próximo ponto e aí faço uma diminuição. Essa é a diminuição que a gente mais usa, né, no amigurumi. Porém, no fio pelúcia, o que vocês podem fazer, se vocês não conseguirem pegar aqui, ó, a alcinha da frente, é fazer diminuição, fazendo ponto baixo fechado junto. Então, como é que funciona? A gente vai colocar a agulha aqui, ó, no primeiro ponto, pegando as duas alças, ó. E trouxe uma laçada. Vou colocar a agulha no ponto seguinte, nas duas alcinhas de novo, ó, e trago uma laçada. Eu fico com 3 alças na agulha, tá vendo, ó? 1, 2, 3. Eu laço e fecho as 3, assim eu também tenho uma diminuição. Eu chamo isso de ponto baixo fechado junto. E agora eu vou fazer 8 pontos até chegar lá no final para fazer mais uma diminuição. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí faço uma diminuição, então repetindo ponto baixo fechado junto, ó. Coloquei a agulha no próximo ponto, pegando as duas alcinhas. Coloco a agulha no ponto seguinte, trago outra laçada, fico com 3 na agulha e fecho todo mundo. Na próxima carreira, que é a 10ª carreira, eu também faço diminuições no começo e no final, ó. Então, ponto baixo fechado junto, faço 6 pontos, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui no final, eu faço uma diminuição. Quem quiser fazer a diminuição invisível, que a gente tá acostumado a fazer no amigurumi, tudo bem também. Aqui é uma alternativa para quem tem dificuldade de enxergar essas duas alcinhas aqui, tá? Do ponto com o fio pelúcia. Então, na 11ª carreira, de novo, eu tenho diminuição no começo, aí eu faço 4 pontos baixos e lá no final eu faço mais uma diminuição. E aqui eu fico com 6 pontos. Eu tenho esse resultado aqui, ó. Esse aqui é o corpinho do coelho. Então, comecei aqui de baixo, aumentei um pouquinho, fiz carreira reta e aqui diminuí, cheguei já no pescoço. Agora, a gente vai começar a fazer a cabeça. A cabeça também, a gente vai aumentar no começo e no final. Então, sempre a técnica de ragdoll é assim, a gente faz aumentos no final, faz aumentos no começo e no final e diminuições no começo e no final também. Então, aqui, eu fiz o aumento. Vou fazer 4 pontos baixos e aí faço aumento aqui no final. Pra ficar com 8 pontos. Agora, vou fazer mais uma carreira de aumento no começo e no final pra ficar com 10 pontos. Então, fiz 1, 2, aí faço 6 pontos até chegar lá no final. E no final, eu faço um aumento pra ficar com 10 pontos nessa carreira. Agora, da carreira 14 até a carreira 18, são 5 carreiras, eu vou só fazer ponto sobre ponto. Então, faço uma correntinha, viro o trabalho e aí faço ponto em cima de cada ponto, tá? Sem aumento e sem diminuição. Agora, na carreira 19, a gente vai fazer também diminuições aqui no comecinho, ó. Então, fiz uma diminuição. Vou fazer 6 pontos, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, faço uma diminuição aqui também pra ficar com 8 pontos. Então, percebam como desliza bem esse fio na agulha, gente? Desliza muito bem. Aqui, ó, na 20ª carreira, eu também vou fazer diminuição no começo e no final pra ficar com 6 pontos. Então, ó, fiz diminuição, faço 4 pontos aqui até chegar lá no finalzinho e faço mais uma diminuição. Faço direto a orelha aqui. Então, fiz uma correntinha, virei o meu trabalho, faço 1, 2, 3 pontos. Aqui eu deixo sem fazer, porque a gente vai usar esses 3 pontos pra fazer a outra orelha. Faço uma correntinha, viro, vou fazer 2 pontos sozinhos, ó, 1, 2, e aqui no final eu faço um aumento. Então, aqui eu não tenho aumento no começo e no final pra gente dar o formato da orelha, tá, ó? Então, fica assim. Faço uma correntinha, viro o trabalho, e aí, eu vou fazer aumento aqui nessa ponta. Então, faço 1, faço 2, faço um ponto sozinho, e vou fazer uma diminuição aqui, ó. Então, trouxe uma laçadinha, laço e fecho o ponto, tá? Então, aqui eu fiz ponto baixo fechado junto. Uma correntinha, viro o trabalho, e aí, vou fazer 4 pontos, então, um ponto em cada ponto, da carreira 24 a 26. São 3 carreiras que eu faço só ponto sobre ponto, não aumento e não diminuo nada. Tá?
Aí, na carreira 27, que já é a penúltima carreira, ó, já tá acabando a orelhinha, a gente vai fazer diminuição. Então, ponto baixo junto, ponto baixo fechado junto. E aí, na próxima carreira, só 2 pontos, então 1 ponto em cada ponto. E a gente termina já a orelha. Olha como fica fofinho. Então, a gente já faz direto essa orelha. Eu vou cortar o fio e vou repetir agora, ó. Então, você vai deixar o trabalho assim, tá? E aí, vai repetir desse lado aqui. Então, você tem que deixar essa orelha pra cá pra começar a orelha de cá, tá? Não adianta colocar aqui. Então, você vai colocar a agulha no primeiro ponto dessa carreira aqui, ó. Tá? Que é a carreira... deixa eu olhar aqui. Que é a carreira 20, tá? Então, vai colocar a agulha no primeiro ponto da carreira 20. Vai trazer o fio aqui, ó. Prende o fio com uma correntinha. E aí, vai fazer 3 pontos baixos. Então, no primeiro ponto aqui, eu já faço 1 ponto, 2 e 3. Correntinha, viro o meu trabalho. E agora, eu vou repetir as carreiras 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 pra ficar a orelha igual, tá? Então, eu vou só repetir o que a gente já fez aqui, ó. Então, depois de pronto, fica assim. Então, em uma das partes, vocês vão cortar o fio e deixar ele de ladinho. Vão repetir toda essa parte, tá? Então, a gente precisa ter 2 partes iguais pra poder agora fazer a junção. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Nessa segunda parte, eu não cortei o fio, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó, uma parte junto com a outra. E agora, eu vou fazer pontos, ó, juntando essa última parte com a primeira parte que a gente fez, ó. Então, peguei um ponto lá, peguei um ponto aqui, e aí, vou fazer pontos baixos. Essa última carreira terminou com 2 pontos, então, eu tenho que fazer 2 pontos aqui na ponta, ó. Agora, eu vou fazer pontos nessa lateral aqui, ó, pra juntar. Como é que vocês vão fazer? A gente tem, ó, carreira 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, são 8 carreiras aqui da orelha. Então, eu tenho que fazer 8 pontos juntando esses 2 lados. Vocês vão contando, ó, pra não se perder. Então, a gente pega aqui, ó, na lateral da carreira, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ó. Então, eu fui colocando na lateral de cada uma das carreiras pra poder fechar essa parte aqui, tá? Então, aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. São 8 carreiras, então a gente vai fazer 8 pontos aqui pegando. O que vocês têm que tomar cuidado? Pra pegar também a parte de trás, tá vendo, ó? Então, vocês vão olhando, ó. Colocou agulha na primeira parte, colocou agulha na segunda parte, tá tudo certinho, aí vocês fecham, tá? Então, aqui a gente sabe que tem 8 carreiras de orelha, a gente tem que ter 8 pontos. Chegando aqui na ponta, ó, a gente sabe que terminou com 2 pontos, então, eu tenho que fazer 2 pontos aqui na parte de cima, ó. Então, peguei os 2, nas 2 partes, faço um ponto baixo. E faço um ponto baixo. Agora, nessa outra lateral aqui, a gente tem 28 carreiras, certo? Então, a gente vai fazer 28 pontos aqui, ó, juntando essas 2 partes. Aqui, a gente vai fazer 8 pontos, porque são 8 correntinhas que a gente usou aqui, tá? E aqui, de novo, 28. Antes de chegar aqui, eu volto pra gente colocar o enchimento junto. Então, eu vou adiantando aqui. Então, vocês vão contando para não se perder, tá bom? Então, em cada carreira, a gente tem que fazer um pontinho baixo. Então, vocês vão colocar a agulha na lateral da carreira, ó. Aí, ó, sempre antes de fechar a costura, né, você vai colocar aqui enchimento. Então, você pode ir com o dedo assim mesmo, ó. E aí, você vai preencher todos os cantinhos, tá vendo, ó? Inclusive, tem que colocar enchimento nas orelhas.
Ó, aqui, se tiver difícil, você pode usar um enchedor de bonecas pra colocar na orelha. E aí, vai colocando enchimento conforme for mais fácil pra você, tá? Então, aqui eu vou fazer mais um pouquinho pra colocar mais enchimento aqui na cabeça. Então, ele pronto, fica assim, ó, todo fechadinho. Aqui eu coloquei um pomponzinho pra fazer o bumbum dele. E agora eu vou fazer um bordadinho aqui do lado de cá, pra gente poder usar dos dois lados. Então, eu tô aqui com fio Cleia na agulha. Vou colocar ele aqui, ó, nessa lateral. Vou deixar essa ponta aqui, que é pra gente arrematar. Vou andar aqui, ó, 2 pontos pro lado. Vou colocar minha agulha, ó, na carreira de cima, entre os 2 pontos, tá vendo? Então, ando um ponto pra lá, pra ficar bem no meio desses 2 pontos que a gente deixou de largura aqui do olho, ó. Prendo esse fio, ó, então o fio tá aqui, eu passo esse fio por cima, coloco no mesmo buraco, ó. Vou mandar aqui, ó, 3 pontos pra minha lateral. E já tenho o primeiro olhinho bordado, ó. E vou repetir a mesma coisa, ó. 2 pontos pra lateral, levo o meu fio lá pra carreira de cima entre esses 2 pontos. E prendo o fio passando ele por cima aqui, ó. Agora, eu vou levar o meu fio lá pro comecinho pra dar um nozinho neles dois e finalizar, ó. Eu tô usando o fio Cleia pra bordar, porque ele é um pouco mais grosso do que o rubi ou que o, né, a meada. Mas você também pode usar o amigurumi. Eu gosto mais do Cleia, porque fica mais delicado, aqui no caso do preto, tá? Pra bordar o focinho, a gente vai usar o fio amigurumi rosa. Então, ó, cortei o meu fio. Cortei o outro fio. E aí, eu tenho já o olhinho pronto, ó. Então, escondo o fio, ó. Agora, eu vou usar o fio amigurumi rosa, na cor 3077, pra fazer o focinho. Então, o focinho a gente vai fazer entre os olhos, né? Então, ó, uma carreira abaixo dos olhos. Então, eu faço a mesma coisa, eu puxo o fio aqui, ó, e deixo essa pontinha pra cá, pra gente arrematar do mesmo jeito que a gente arrematou os olhos. Vou passar, ó, só aqui atravessando, ó, de um lado pro outro, faço uma vez. 2. Vou passar 3 vezes, vou sair aqui com minha agulha no meio do focinho pra poder fazer o sorriso. Então, sempre ajeito o fio, ó, pra ficar bem bonitinho, ó. Desço aqui em linha reta pra fazer o sorriso, ó. Já levo meu fio lá pra onde eu quero que comece o meu sorriso. Levo pro outro lado e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o olho, porém invertido, né? Então, o olho tá assim, o sorriso vai ser assim. E aí, tenho já o sorrisinho, vou levar o fio lá pro começo, ficou um pelinho aqui do preto, a gente tem que tirar. Aqui. Pronto. Aí, dou um nozinho entre os 2 fios, e aí, escondo lá dentro do amigurumi. E aí, a gente tem o coelhinho bordadinho. Pra fazer o lacinho, eu fiz um cordão de correntinhas. E aí, é só passar aqui. E aí, se você quiser deixar mais, né, pra frente agora que tá bordadinho, você deixa. Senão, você deixa ele de ladinho assim, ó. E aí, a gente tem um coelhinho fofinho, feito com fio pelúcia, bem fácil de fazer. E aí, espero que vocês tenham gostado de conhecer também essa técnica de ragdoll, que é uma forma também de fazer amigurumi. E aí, se inscreva no canal, que vai ter mais vídeos sobre com fio pelúcia. Dá um like aí pra mim, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar de fazer esse coelhinho.